Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Wesley Amaral e eu gostaria, dando continuidade às palestras que nós temos colocado aí na web, de falar um pouquinho sobre superação. Superação é algo impressionante, eu quero abordar esse assunto já falando sobre a seleção brasileira de vôlei, porque eu comparo muito superação com vôlei. Por que com vôlei? No futebol é algo muito interessante, a gente vai jogar bola e a gente marca o craque, contato físico, eu vou lá e dou um tostão nele, machuca a perna dele, aquele jogador deixa de jogar, né? E muitas vezes ele é o craque, ele é o cara que armava no time e tem uma grande possibilidade de eu ganhar desse time, que eu machuquei a perna do jogador. No vôlei não há contato físico, o vôlei ele é muito emocional, porque assim, na nossa vida é muito fácil nós ganharmos quando nós estamos lá em cima. O difícil é nós se superarmos quando nós estamos lá embaixo. Porque quando nós estamos lá em cima, as pessoas aplaudem, as pessoas gritam, falam o nosso nome, mas quando nós estamos lá embaixo é vaia, né? São críticas destrutivas, e é nessa hora que nós temos que aprender a se superar. É nessa hora que vem a superação. E no vôlei tem muito disso, porque é muito fácil ganhar quando você está lá bem. E quando você está perdendo por 5 pontos, 6 pontos, tie break, perdendo por 8 pontos, é nessa hora que o emocional conta muito, e nós precisamos tirar algo de nós, algo que nós possamos acreditar para nós vencermos. E todos nós necessitamos superar a nossa vida. Estudamos a história de grandes homens e todos eles tiveram um momento de superação que precisaram superar. E nós sempre precisamos superar a nossa vida. Imagine um homem que pega e vai pescar, né? E ele pega ali e bota um anzol de ouro, né? Um anzol de ouro, ele joga lá embaixo. Chega lá, ele está lá pescando, de repente é muito fundo e prende o anzol dele, prende. E ele na verdade ele não consegue tirar, não consegue pular porque é muito fundo, ele tem que cortar. Só que aquele anzol é valioso, aquele anzol é de ouro. E como que ele vai deixar o anzol lá? E os amigos dele que continuam a pescar em outro lugar e começam a vir peixes, e ele está lá parado. Pessoas passam de barco, pescando muito, e ele fica lá parado. Ele não quer cortar porque aquilo é valioso. Muitas vezes nós não alcançamos coisas na nossa vida porque a gente se prende a coisas que muitas vezes têm valor para nós, né? A gente se prende àquilo, é necessário muitas vezes a gente cortar, dar a volta por cima, precisamos esquecer, apagar, porque nós temos a possibilidade de mudar a nossa vida, mas muitas vezes a gente se prende com certas coisas nos amarram. E se tem uma coisa que nos amarra muitas vezes é uma palavra chamada perdão. Eu acredito que nós não conseguimos superar a nossa vida sem a gente aprender a perdoar. E perdoar é algo muito difícil, porque perdoar é abrir mão. Eu fico olhando esses desastres, essas coisas que acontecem na televisão, pai que mata filho, filho que mata pai, os traumas que existem. Como é difícil perdoar, como é difícil abrir mão daquele direito seu de vingança, né? Aquele direito seu de justiça. E muitas vezes nós precisamos cortar esse anzol e deixar aqui dali para trás e ir pescar em outros lugares, botar um novo anzol e pescar, porque nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos muitas vezes, nós precisamos cortar certos laços. E certa vez um jovem chegou em casa chateado: pai, eu estou com raiva. Eu fui jogar bola agora, eu quero matar o Toninho, porque o Toninho me machucou, ele zombou de mim, eu quero matar. Vamos lá, pai, me ajuda a matar aquele rapaz, eu quero bater nele, eu quero espancá-lo. E o pai falou: meu filho, mas por que não, pai? O pai percebeu que o filho estava com muita raiva. E o pai propôs uma brincadeira com ele, levou ele para o fundo do quintal e falou: ó, daqui a pouco nós vamos lá e a gente vai atrás do Toninho, mas antes eu quero fazer uma brincadeira com você. Vou botar um lençol branco, imagina que esse lençol branco seja o Toninho. Vou botar um saco de carvão aqui, você vai ficar na distância mais ou menos 3 metros, e você vai pegar e vai começar a tacar carvão no Toninho, que seja o lençol branco. Ele gostou, ele falou: pai, legal, eu vou tacar com muita raiva, eu estou com raiva dele. Ele começou a tacar, o pai saiu, depois o pai voltou. Falou: ei filho, como foi? Ah, pai, pô, mas o pai, eu estou vendo que você não acertou muito. Não, pai, mas eu errei muito, porque o carvão é leve, mas eu acertei bastante. Mas, pai, eu tirei minha raiva, eu joguei tudo nele, parece que até passou a raiva. O pai: é mesmo, filho, vamos ali no espelho, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando ele chegou na frente do espelho, o filho percebeu que a única coisa que tinha de branco nele eram os olhos. O resto estava todo pintado de carvão. Ou seja, quando nós queremos fazer mal às pessoas, nós não percebemos. Mas quando nós temos ódio, rancor, muitas vezes a pessoa que sai mais prejudicada somos nós mesmos.
Muitas vezes nós queremos fazer o mal a uma pessoa e nós somos o único prejudicado, porque isso prende a nossa vida. E eu quero falar um pouquinho com você sobre perdão. Eu tive uma experiência muito dolorida com perdão na minha vida, mas isso mudou a minha vida. Eu acredito que essa experiência eu tive para hoje eu estar falando para você, como isso mudou a minha vida. Eu sou casado, tenho 2 filhos, e 2 filhos maravilhosos, Tiago e Rebeca, minha esposa é Suelene. E em 2002, um pouquinho antes, nós descobrimos que meu irmão, ele estava mexendo com droga. Meu irmão do meio, né? Nós somos 5 irmãos, eu morava 3 na casa da minha mãe. Meu irmão do meio estava mexendo com droga. E droga é uma coisa complicada. Quem mexe com isso sabe, quem tem um filho que mexe com isso sabe como isso é complicado. O vício é algo terrível na vida da pessoa. E ele fez algo de errado lá na cidade que a gente morava, perto de Brasília. E nós ficamos com medo de ter retaliação para minha mãe, para o meu padrasto. E nós decidimos que era melhor eles mudarem. Eles mudaram para uma cidade distante de 60 quilômetros, 70 quilômetros de onde a gente morava. E minha mãe ficou lá. Eu fiquei morando no mesmo local, mas meu irmão não continuou, ele continuou mexendo com isso, né? Mas teve um dia, de domingo para segunda, a campainha da minha casa tocou por volta de 4 horas da manhã. Nós acordamos assustados, eu e minha esposa, e o telefone também tocou. Nós morávamos num sobrado, minha esposa desceu, e eram 2 amigos meus no portão, e falaram assim, ó, pede pro Wesley descer, mas fala pra ele não ficar muito preocupado, não, a gente quer falar com ele. Um dia desci gelado, a campainha da sua casa toca, nesse horário você só pensa só besteira. Eu desci, sentei no sofá, eles sentaram e falaram, a gente veio trazer uma notícia para você vai ter que ser muito forte, mas o seu irmão, ele acabou de assassinar sua mãe, o seu irmão mais novo, sua irmã e seu padrasto estão numa ambulância, no UTI, e nós não sabemos a situação deles. Aquilo foi um choque para mim. Primeiro eu achei que era mentira, como todo mundo acha que é um sonho, você está dormindo, e era verdade mesmo. E daqui a pouco chegou a polícia lá em casa, porque eles achavam que meu irmão estava num assassinato em série, tinha matado a família, porque ele achou que ele tinha matado a minha irmã e meu padrasto. Ele cortou o pescoço da minha mãe fora, arrancou com um corte, deu 3 facadas, se não me engano, no coração do meu irmão mais novo. O meu padrasto ele deu uma marretada na cabeça, 3 peixeiradas que virou, o meu padrasto caiu com a cara no chão. Os médicos nem sabem como ele sobreviveu, porque ele podia ter sufocado com sangue. A minha irmã ele deu uma marretada, ela caiu em cima da cama, e ele jogou as roupas, ele achava que tinha matado todo mundo, né? E ele saiu, fingiu que era um assalto e saiu. No outro dia prenderam ele, ficou preso, entenderam que ele tem um surto psicopático momentâneo, acho que é isso, e ficou lá preso. Eu tinha um ódio muito grande dele, porque a minha mãe era tudo que eu tinha de mais valor nessa vida. Minha mãe era algo fantástico na minha vida, alguém que acreditava no meu projeto, alguém que toda vez que eu contava nos meus sonhos ela acreditava. É muito bom alguém acreditar no seu sonho. Era pessoas fantásticas na minha vida, muito boa. E a minha vida continuou. Todo Natal eu chorava, todo Dia das Mães eu chorava, e eu tinha um ódio muito grande, meu irmão, muito grande. E eu, já palestrando, um amigo meu, 4 anos depois, me convidou a dar uma palestra sobre perdão. E mas sobre perdão, ele falou, você vai falar sobre perdão, né? E é algo que eu acho que pode mudar a vida das pessoas, o que é que você fala sobre isso? E eu fui estudar sobre perdão, e eu me deparei num texto. Até aí, eu achava que eu não precisava perdoar o meu irmão, porque era direito meu ter raiva, realmente era direito meu ter raiva. Só que eu não entendia o quanto que ele me fazia mal. E eu fui ler e Jesus falou assim, Pai, perdoe as minhas dívidas, igual eu tenho perdoado os meus devedores. Ou seja, Pai, só me perdoa se eu perdoo alguém. Eu entendi isso. E aquilo começou a falar comigo. E eu entendi que eu precisava perdoar o meu irmão. Eu precisava pedir perdão para ele, perdoar, liberar ele da minha vida. E eu tinha ouvido uma historinha de uma menininha que ela chegou em casa e o pai tinha comprado um carro novo. A menininha pegou uma pedrinha e foi lá e desenhou no carro do pai. Subiu para cima e falou, pai, vamos lá embaixo, eu vou te mostrar o desenho que eu fiz. Chegou lá, o pai viu, o carro estava todo rabiscado. Todo rabiscado, todo riscado. O pai pegou e, com raiva, pegou a filha, pegou a mão dela, pegou a palmatória, a mãe ajudou a segurar, começou a bater. Até que esfolou toda a mão, bateu na outra, estourou a mão da menina, as 2 mãos. Teve que levar no médico, chegou no médico, ela
teve um problema na mão, ela teve que amputar as mãos. O pai e a mãe, com a tristeza, arrependido do que eles tinham feito, eles saíram, entraram no quarto depois que a menina tinha feito a cirurgia e falou: filha, antes, a menina nova, devia ter uns 8 anos, 9 anos, antes de você falar alguma coisa, eu quero te falar uma coisa, não se preocupe que o carro, nós compramos já outro carro, nós já temos outro carro, não se preocupe com o que você fez naquele carro. A filha olhou e falou assim: legal, pai, já que você arrumou um outro carro, só pode arrumar as minhas 2 mãos de volta? Elas vão crescer? O pai olhou aquilo, muito triste, foi lá no porta-luva do carro, pegou uma arma e deu um tiro na cabeça e suicidou. A mãe viu aquilo, perplexa, e acabou ficando louca, né? Aquela criança, aquela menina cresceu, imagine os traumas que aquela menina tem. Imagine como as coisas têm prendido aquela menina, imagine como o passado prende ela. A mesma coisa me prendia, a mesma coisa me amarrava. O ódio que eu sentia do meu irmão era algo muito profundo no meu coração, mas eu decidi botar aquilo para fora. Eu decidi mudar a minha vida porque eu nasci para ser um vencedor. Eu nasci para vencer a minha vida. O meu pai me ensinou algo interessante. Uma vez eu fui assaltado e roubaram o som do meu carro. Eu falei: pai, roubaram o som do meu carro. Ele falou: meu filho, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. A vida continua. A vida continua e nós precisamos aprender isso, que muitas vezes a gente precisa cortar o anzol. E o cortar o anzol para mim aquele dia era perdoar. E perdão era uma decisão que eu precisava tomar e eu tomei essa decisão. Entrei no meu escritório, fechei a porta da minha sala, liguei no presídio, consegui falar lá. Até o rapaz assustou porque nunca ninguém tinha ligado, a família mesmo, os irmãos, para o meu irmão. Ele estava lá jogado, era um animal. E eu peguei o telefone e eu me lembro que eu consegui falar com ele. Quando eu falei com ele, eu falei: Igor, eu quero liberar perdão para você, eu quero liberar sua vida para mim. Eu quero dizer para você que você não me deve nada e eu perdoo você, eu perdoo por tudo que você fez. É lógico que eu chorei muito, ele chorou, mas aquilo fez bem para mim. Eu me lembro que no outro dia, quando eu acordei melhor. E a vida começou a viver hoje, quando passa o Natal, eu não choro mais, eu não fico mais chorando, porque eu perdoei. Eu aprendi que perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sentir dor. E eu acredito que muitas coisas vão acontecer na sua vida quando você aprender a perdoar. E muitas vezes perdoar você mesmo. Muitas vezes você precisa liberar perdão para você. Quantas pessoas, elas fazem um concurso público e não fazem, e não passam e não se perdoam por isso. Quantas pessoas fazem um mal na vida e não se perdoam por aquilo e sempre fica lembrando daquilo, aquilo fica amarrando, se perdoe. Certa vez eu dando uma palestra e contando isso, uma jovem me parou e falou assim: Wesley, 5 anos, tem 5 anos que eu não conversava com a minha mãe e eu decidi perdoá-la. E eu falei: e aí? Ela: eu perdi 5 anos da minha vida. E nós aprendemos isso, que quando nós não perdoamos, nós ficamos presos, nós perdemos as coisas da nossa vida, as oportunidades da nossa vida. Perdoe, aprende a perdoar. Porque o perdão é a superação. E quando você perdoar, você vai crescer. Quando você perdoar, você vai aprender que você vai para frente. Você vai cortar aquilo. É algo valioso sim, muitas vezes. Ah não, aquela pessoa fez o mal. É algo valioso que você deixa. Mas você certamente vai pescar em outros mares. Você certamente vai pescar novos peixes. E é isso que a vida tem preparado para você. Novos peixes, novas oportunidades. E eu quero desafiar você a ter essa nova oportunidade na sua vida. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói.